Análise biomecânica computacional básica. Introdução. A análise biomecânica computacional, a análise que utiliza computadores para estudar os movimentos e forças do corpo humano, representa um campo interdisciplinar que une conhecimentos de engenharia, ciências da computação, física e biologia para compreender o movimento humano e as forças envolvidas nas estruturas corporais. Esta área tem revolucionado nossa capacidade de avaliar, diagnosticar e tratar diversas condições relacionadas ao movimento, postura e função músculo-esquelética, relacionada aos músculos e ao esqueleto. Este relatório oferece uma visão abrangente dos princípios fundamentais, aplicações clínicas e tendências emergentes da análise biomecânica computacional, com foco em sua relevância para profissionais de saúde e pesquisadores. Fundamentos da biomecânica. A biomecânica, em sua essência, é o estudo das forças mecânicas e seus efeitos nos sistemas biológicos. Ela incorpora princípios de cinemática, estudo do movimento sem considerar as forças que o causam, analisa deslocamentos, velocidades e acelerações dos segmentos corporais. Cinética, estudo das forças que causam o movimento, examina forças, momentos, torques e pressões que atuam sobre o corpo. Eletromiografia, TMG, técnica que registra a atividade elétrica produzida pelos músculos, avalia o nível de ativação muscular durante diferentes atividades. Métodos computacionais em biomecânica. 1. Sistemas de captura de movimento. Os sistemas de captura de movimento utilizam câmeras de alta velocidade e marcadores refletivos posicionados em pontos anatômicos específicos para rastrear o movimento humano em 3 dimensões. Aplicações: a análise da marcha, forma de andar. A avaliação de gestos esportivos. Diagnóstico de alterações do movimento. Planejamento de intervenções terapêuticas. 2. Modelagem músculo-esquelética. A modelagem músculo-esquelética envolve a criação de representações matemáticas e computacionais do sistema muscular e esquelético. Estes modelos podem ser usados para simular e analisar movimentos, estimar forças musculares e cargas articulares, nas juntas, que não podem ser medidas diretamente. Softwares populares incluem OpenSim, software de código aberto desenvolvido na Universidade de Stanford. N-Body, software comercial para modelagem biomecânica. Sim, software for interactive musculoskeletal modeling. Fonte: opensim.stanford.edu. 3. Análise por elementos finitos, FEA. A análise por elementos finitos é uma técnica computacional que divide estruturas complexas em elementos menores, finitos, para calcular tensões, deformações e distribuição de cargas. Na biomecânica, é frequentemente utilizada para modelar ossos e tecidos moles, projetar e testar implantes ortoédicos, analisar distribuição de pressão em articulações, simular procedimentos cirúrgicos. Aplicações clínicas da análise biomecânica computacional. 1. Ortopedia e reabilitação. Avaliação pré e pós-operatória, comparação objetiva da função antes e depois de procedimentos cirúrgicos. Planejamento de reabilitação personalizada, criação de programas específicos baseados nas características biomecânicas individuais. Desenvolvimento de órteses e próteses,
Design de dispositivos assistivos otimizados para cada paciente. 2. Medicina esportiva. Prevenção de lesões, identificação de padrões de movimento que predispõem a lesões. Otimização do desempenho e análise para aprimorar técnicas esportivas. Reabilitação esportiva e monitoramento objetivo da recuperação após lesões. 3. Ergonomia. Design de ambientes de trabalho, otimização de postos de trabalho para reduzir sobrecarga músculo-esquelética. Análise de risco ocupacional e identificação de fatores que podem levar a lesões relacionadas ao trabalho. Desenvolvimento de equipamentos, criação de ferramentas e interfaces que minimizem tensões biomecânicas. Fonte: www.tanfonline.com. Ferramentas computacionais. 1. Software para análise de marcha. Vicon Nexus e sistema comercial completo para captura e análise de movimento. Qualys Track Manager, plataforma para análise cinemática precisa. Kinovia e software gratuito para análise de vídeo básica, acessível para uso clínico. 2. Software para modelagem biomecânica. OpenSim, plataforma de código aberto para simulação neuromusculoesquelética. MATLAB, ambiente de programação frequentemente usado para análises biomecânicas personalizadas. Visual 3D e software para processamento e análise de dados de movimento em 3D. Limitações e desafios atuais. 1. Complexidade técnica. A análise biomecânica computacional frequentemente requer conhecimentos especializados em engenharia, programação e biomecânica, limitando sua adoção generalizada na prática clínica diária. 2. Custo e acessibilidade. Sistemas avançados de captura de movimento e software especializado podem ser caros, restringindo seu uso principalmente a centros acadêmicos e hospitais de grande porte. 3. Validação de modelos. Modelos computacionais requerem validação constante para garantir que representem adequadamente os fenômenos biomecânicos reais, especialmente quando usados para a tomada de decisão clínica. Tendências futuras. 1. Acessibilidade crescente. Desenvolvimento de soluções mais acessíveis, incluindo aplicativos para smartphones e tablets que permitem análises básicas do movimento em ambientes clínicos e domiciliares. 2. Inteligência artificial e aprendizado de máquina. Incorporação de algoritmos de inteligência artificial e machine learning, ou aprendizado de máquina, para automatizar análises, identificar padrões e fazer previsões sobre riscos de lesões ou progressão de condições. 3. Biomecânica em tempo real. Avanços em sistemas que oferecem feedback biomecânico instantâneo durante atividades, potencialmente revolucionando o treinamento esportivo, reabilitação e ergonomia. Relatório: Biomarcadores no esporte de alto rendimento. Introdução. Os biomarcadores, indicadores biológicos mensuráveis que refletem processos fisiológicos, têm transformado a forma como avaliamos, monitoramos e otimizamos o desempenho de atletas de elite. No contexto do esporte de alto rendimento, prática esportiva competitiva em níveis elevados de exigência física e técnica, esses indicadores oferecem dados objetivos sobre o estado do atleta, permitindo intervenções personalizadas e baseadas em evidências científicas.
Este relatório apresenta uma visão abrangente sobre os diversos biomarcadores utilizados no contexto esportivo de elite, suas aplicações práticas e o impacto que tem na otimização do desempenho atlético, prevenção de lesões e recuperação. Fundamentos dos biomarcadores no esporte. Os biomarcadores no contexto esportivo podem ser definidos como características mensuráveis que indicam processos biológicos normais, patogênicos ou respostas a intervenções ou exposições específicas. Eles podem ser classificados em diferentes categorias. Biomarcadores bioquímicos, moléculas presentes em fluidos corporais, sangue, urina, saliva, suor. Biomarcadores fisiológicos, parâmetros de funções corporais, frequência cardíaca, pressão arterial. Biomarcadores genéticos e epigenéticos, variações do DNA e suas expressões. Biomarcadores de imagem, visualizações estruturais e funcionais de tecidos e órgãos. Principais biomarcadores no esporte de elite. 1. Marcadores de fadiga e recuperação. Creatina quinase, CK. A CK, enzima encontrada principalmente nos músculos e no cérebro, é um dos biomarcadores mais utilizados para avaliar dano muscular após exercício intenso. Níveis elevados de CK no sangue podem indicar microlesões musculares que necessitam de atenção para adequada recuperação. Lactato sanguíneo. O lactato, produto resultante do metabolismo energético durante exercício de alta intensidade, é utilizado para avaliar intensidade de esforço e capacidade anaeróbica, sem utilização de oxigênio. O monitoramento deste biomarcador auxilia na prescrição da intensidade ideal de treinamento e avaliação da recuperação entre séries. 2. Marcadores inflamatórios e imunológicos. Citocinas. As citocinas, proteínas sinalizadoras que regulam a resposta inflamatória, como a interleucina 6, TL6, e o fator de necrose tumoral alfa, TNF, são biomarcadores que refletem o estado inflamatório do atleta. O monitoramento destes marcadores permite identificar quadros de inflamação excessiva que podem comprometer o desempenho e a recuperação. Proteína C reativa, PCR. A PCR, proteína produzida pelo fígado em resposta à inflamação, é um biomarcador de inflamação sistêmica que, quando elevado cronicamente em atletas, pode sinalizar overtraining, excesso de treinamento ou processos inflamatórios que precisam ser controlados. 3. Marcadores hormonais. Cortisol e testosterona. A relação entre cortisol, hormônio relacionado ao estresse, e testosterona, hormônio anabólico, é amplamente utilizada para avaliar o equilíbrio entre estresse e recuperação. Uma relação testosterona-cortisol reduzida pode indicar um estado catabólico, de degradação, predominante, sugerindo necessidade de ajustes na carga de treinamento. Hormônio do crescimento, GH e IGF-1. O GH, hormônio que estimula o crescimento, reprodução celular e regeneração, e o IGF-1, fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1, são biomarcadores importantes para avaliar potencial de recuperação e adaptação muscular. Seu monitoramento pode auxiliar no planejamento de cargas de treinamento e estratégias nutricionais. 4. Marcadores de estado nutricional e metabolismo. Ferro e ferritina. Os níveis de ferro e ferritina, proteína que armazena ferro no organismo, são biomarcadores cruciais para atletas, especialmente em esportes de endurance, resistência.
A deficiência de ferro pode levar à anemia, redução da capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue, comprometendo significativamente o desempenho aeróbico. Vitamina D. A vitamina D tem impacto na saúde óssea, função muscular e imunidade. Baixos níveis deste biomarcador têm sido associados a maior risco de lesões e redução do desempenho atlético. Métodos de coleta e análise. Análises sanguíneas. A coleta de sangue permanece como método padrão ouro para avaliação da maioria dos biomarcadores. Pode ser realizada através de venopunção tradicional, coleta de amostras mais volumosas para análises completas. Coleta de microamostras, através de punção digital, menos invasiva e mais prática no ambiente esportivo. Análises não invasivas. Saliva. A análise salivar permite a detecção de diversos biomarcadores, incluindo cortisol, testosterona e marcadores imunológicos como a imunoglobulina TIGA, de forma não invasiva e prática em ambiente de treinamento. Urina. Biomarcadores urinários podem refletir o estado metabólico, hidratação e estresse oxidativo do atleta. Suor. Tecnologias emergentes permitem a análise de eletrólitos e outros biomarcadores no suor, possibilitando o monitoramento em tempo real durante o exercício. Aplicações práticas no esporte de alto rendimento. 1. Otimização do treinamento. O monitoramento regular de biomarcadores permite individualizar cargas de treinamento, detectando precocemente sinais de sobrecarga não funcional antes que evoluam para quadros de overtraining. Esta abordagem possibilita ajustes na periodização, planejamento sistemático do treinamento, individualização baseada em respostas fisiológicas objetivas, potencialização das adaptações ao treinamento. 2. Prevenção de lesões. Biomarcadores específicos podem identificar fatores de risco para lesões antes que sintomas clínicos apareçam. Marcadores de turnover ósseo, renovação do tecido ósseo, podem indicar risco de fraturas por estresse. Desequilíbrios hormonais podem sinalizar maior vulnerabilidade músculo-esquelética. Marcadores inflamatórios elevados podem preceder lesões por sobrecarga. 3. Otimização da recuperação. Estratégias de recuperação personalizadas baseadas em biomarcadores permitem determinar tempos ideais entre sessões de treinamento intenso. Escolher métodos de recuperação mais eficazes individualmente. Monitorar a eficácia das estratégias implementadas. 4. Nutrição personalizada. O perfil de biomarcadores permite desenvolver estratégias nutricionais individualizadas. Suplementação direcionada para corrigir deficiências específicas. Ajustes na ingestão de macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras, baseados na resposta metabólica. Timing nutricional, momento da ingestão, otimizado para maximizar adaptações. Estudos de caso e evidências científicas. Ciclismo profissional. Um estudo com ciclistas de elite durante uma Grand Tour, competição de 3 semanas, demonstrou como o monitoramento diário de biomarcadores como CK, cortisol e IL-6 permitiu ajustes individualizados nas estratégias de recuperação, resultando em melhor manutenção do desempenho na 3ª semana de competição comparado ao grupo controle. Futebol de elite.
Pesquisadores acompanharam uma equipe de futebol profissional durante uma temporada completa, monitorando biomarcadores semanalmente. Observou-se que elevações em certos marcadores inflamatórios precediam em até 2 semanas a ocorrência de lesões musculares, permitindo intervenções preventivas. Limitações e considerações. Variabilidade individual. Uma das principais limitações da interpretação de biomarcadores é a significativa variabilidade individual. O estabelecimento de valores de referência personalizados, Baseline, é fundamental para interpretações adequadas. Contexto e interpretação. Biomarcadores isolados raramente fornecem um quadro completo. A interpretação deve considerar o contexto do treinamento recente, estado nutricional, qualidade do sono, fatores psicológicos, histórico médico individual, custos e acessibilidade. Um monitoramento regular de biomarcadores pode ter custos elevados, limitando sua aplicabilidade em alguns contextos esportivos. Novas tecnologias têm buscado soluções mais acessíveis. Tendências futuras. Tecnologias vestíveis, wearables. Sensores não invasivos incorporados em roupas e acessórios esportivos prometem monitoramento contínuo de diversos biomarcadores em tempo real, como eletrólitos no suor, marcadores de estresse oxidativo, parâmetros metabólicos, integração com inteligência artificial. Algoritmos de machine learning, da aprendizado de máquina, estão sendo desenvolvidos para integrar dados de múltiplos biomarcadores com outras variáveis, carga de treinamento, sono, nutrição, fornecendo insights preditivos sobre riscos de lesão e potencial de desempenho. Biomarcadores genéticos e epigenéticos. Além dos marcadores funcionais, o perfil genético e as alterações epigenéticas, modificações que afetam a expressão gênica sem alterar a sequência de DNA, estão emergindo como ferramentas poderosas para a personalização do treinamento e prevenção de lesões. Implicações éticas. O uso de biomarcadores no esporte de alto rendimento levanta questões éticas importantes. Privacidade dos dados biológicos dos atletas. Potencial uso indevido de informações genéticas. Pressão para submissão a monitoramento constante. Equidade no acesso a tecnologias avançadas entre diferentes equipes e países. Conclusão. Os biomarcadores representam uma ferramenta poderosa para otimização do desempenho no esporte de alto rendimento, permitindo uma abordagem verdadeiramente personalizada e baseada em evidências. A integração entre ciência e prática esportiva através do monitoramento sistemático de biomarcadores tem potencial para revolucionar o treinamento de elite, a prevenção de lesões e as estratégias de recuperação. À medida que novas tecnologias tornam o acesso a esses dados mais simples e menos invasivo, espera-se uma democratização dessas ferramentas, beneficiando atletas em diversos níveis. No entanto, a interpretação adequada desses dados continuará exigindo profissionais qualificados e uma abordagem holística que considere o atleta em sua totalidade.